Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, com quarentena ou sem quarentena, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento. E eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para esses dias, meu irmão. Eu sei que não é fácil permanecer casado, mas nesses dias mais do que nunca, nós precisamos, em nome de Jesus, permanecer firme com o nosso casamento abençoado, em nome do Senhor Jesus. E o tema que Deus colocou no meu coração: como se manter casados em dias de quarentena. Olha só, eu sei que não está fácil, eu sei que não é fácil, mas assim como você declarou no dia que você foi se casar, lá no altar da igreja, ou até mesmo no salão, aqueles votos que foi feito, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, precisamos acrescentar: com quarentena ou sem quarentena, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que a arte de viver a dois não é fácil. Casamento é uma arte, casamento é um dom de Deus. Imagina nesses dias de quarentena, nesses dias você viver confinado, né? Tem pessoas que ainda estão trabalhando, outros estão ficando em casa, mas a maior parte do nosso tempo nós estamos ficando em casa, confinados, junto com o seu esposo, junto com a sua esposa. Vocês parece que se casaram há 2, 3 meses atrás, né? De tantas coisas que estão descobrindo um do outro, e algo que a gente fica surpreso, que nós não estávamos preparados para tudo isso, mas nós precisamos, em nome de Jesus, aprender algumas coisas que vai nos ajudar nesses dias, em nome de Jesus. A vida 2 não é fácil. Imagina você vivendo 24 horas com seu esposo, com a sua esposa, descobrindo tantas coisas, tantos defeitos, tantas qualidades, mas nesses dias de quarentena, eu imagino que as coisas não devem estar muito fácil para você. Com certeza é normal, mas eu quero te falar que não é somente você, não é somente eu, não é somente nós que estamos passando por esses momentos difíceis, esses momentos de aprendizado. O mundo todo está precisando se adaptar, o mundo todo está passando por momentos difíceis, e eu gostaria de encorajar você, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, a permanecer com a chama do seu relacionamento acesa, em nome de Jesus. Eu estava fazendo alguns estudos e o índice de divórcio nesses últimos dias aumentaram de uma forma exorbitante, uma forma enorme. Não somente no Brasil, não somente em São Paulo, mas em todo o mundo o índice de divórcio aumentou. E você pergunta para mim: pastor, então a solução é eu me separar nesses dias de quarentena, nesses dias de luta, eu não estou aguentando, está difícil. Não, meu amado, a solução que Deus tem para mim e que Deus tem para você é você continuar firme, é você continuar com o seu casamento, com a chama do amor acesa, em nome de Jesus. O próprio Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18, o próprio Senhor falou: não é bom que o homem esteja só. Então o casamento, ele é aprovado primeiramente por Deus. Deus, ele aprova o casamento. E mais do que isso, Deus, ele já declarou: não é bom que o homem esteja só. E se Deus falou que não é bom que o homem esteja só, com certeza eu posso declarar que é muito bom estar casado. É muito bom nesses dias a gente ter alguém que a gente possa estar junto, conversar, brincar, se divertir, dormir, acordar. Casamento é um dom de Deus, casamento é um presente de Deus. E você precisa, em nome de Jesus, aprender a cuidar, aprender a amar, aprender a respeitar, em nome de Jesus, as vontades, aprender a se colocar no lugar um do outro, aprender a ver as vontades, as necessidades um do outro, para que nós possamos, em nome de Jesus, ter um casamento abençoado. Amém?
Muitas pessoas não estão sabendo lidar com essas situações, muitas pessoas estão perdidas, está difícil para muitas pessoas, mas eu creio que Deus, em nome de Jesus, Ele vai nos ensinar, assim como Ele já está nos ensinando, algo que nós podemos colocar em prática, algo simples, que pode abençoar o seu dia, que pode abençoar o seu casamento, em nome de Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que está difícil, né? Eu estava lendo o livro de Reis, e a palavra do Senhor fala sobre Salomão. Muitas vezes você acha que dentro de casa está difícil ficar em casa com a esposa, está difícil ficar em casa com o esposo o dia todo. Ah, meu irmão, porque você imagina Salomão. O que Salomão não passou? A palavra do Senhor diz que Salomão tinha 700 mulheres. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Você sabe o que significa isso? Você ter 1000 mulheres, você imagina naquela época. Olha só, você imagina se naquela época tivesse uma quarentena. Salomão dentro do seu palácio, com somente 1000 mulheres só. Se você acha que com uma já é difícil, se você acha que um homem... Ah, meu irmão, você imagina Salomão. Então agradeça a Deus aí, em nome de Jesus, pela esposa que você tem. Agradeça a Deus pelo marido que você tem, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos ensinar esses dias. Ele vai nos ensinar como que a gente lidar com todas essas situações que a gente estamos vivendo, em nome de Jesus. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz, Salomão, ele declara, melhor é ser 2 do que ser 1. A Bíblia está sempre nos alertando. Assim como o próprio Deus, Ele declarou que era muito melhor que o homem não estivesse só. Aqui também, em Eclesiastes, o próprio Salomão está dizendo. Por quê? Porque quando um cair, o outro levanta. Está falando sobre ajuda, está falando sobre companheirismo. E nesses dias de quarentena, o que mais nós precisamos é ser companheiro um do outro, ajudar um ao outro. A Bíblia diz que quando um cair, o outro levanta. Quando um estiver triste, o outro vem com uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Ei, o que nós precisamos nesses dias é estar junto, mais do que nunca. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender um ao outro, compreender as vontades. Nós precisamos, em nome de Jesus, deixar o tempo. Muitas vezes ficar sozinho, muitas vezes ajudar, perguntar. E no decorrer dessa ministração, em nome de Jesus, eu quero dar algumas dicas para vocês daquilo que nós devemos fazer nesses dias de quarentena. A primeira dica que eu quero passar para vocês nesses dias de quarentena: ei, não deixe de dialogar. O que nós mais precisamos é ter um diálogo, é conversar, é sentar na mesa, é expressar as nossas necessidades, é expressar nossas vontades, é expressar aquilo que nós estamos passando, é aquilo que nós estamos vivendo. Não está fácil para o homem, não está fácil para a mulher. Muitas vezes a mulher tem tanto a fazer, é tanta coisa. O homem também tem as suas preocupações com o trabalho, com a família. Muitas vezes vem o estresse, muitas vezes vem o temperamento, mas é momento de sentar, é momento de olhar um no olho do outro. Se tiver alguma coisa errada, ei, conversa, fala, expressa, não fique calado, não se feche, né? Assim como a Thaís ministrou, nesses dias o diabo tem colocado muita coisa na nossa mente, na nossa cabeça, principalmente nos relacionamentos. O diabo tem falado sobre o esposo, sobre a esposa. Ah, ele é folgado. Ah, ela é folgada. Ah, ela é rixosa. O diabo que muitas vezes tem colocado algo na nossa mente. Mas nós temos que declarar que o nosso casamento é uma bênção, que a nossa família é uma bênção, que os nossos filhos são uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, meu irmão, Ele vai nos dar estratégia para que nós possamos, em nome de Jesus, conseguir atravessar essa luta. Assim como tudo passa, ei, essa quarentena vai passar, em nome de Jesus. Então a primeira dica é, ei, precisamos dialogar. A segunda dica é, você precisa fazer perguntas. Ei, pergunta para o seu esposo, pergunta para a sua esposa. Assim como Jesus perguntou para aquele cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Senta, pergunta para a sua esposa. Ei, esposa, tenha paciência com seu esposo. Ei, conversa, fala, mostra aquilo que ele tem que fazer. Meu irmão, a primeira semana de confinamento, a primeira semana de quarentena,
lá em casa não foi fácil. Minha esposa, ela tem essa garra. Minha esposa é aquela que se você deixar, ela compra brócolis, e se você chegar no outro dia, ela faz uma parede no meio da casa e está tudo certo. Por quê? Porque ela tem essa garra, ela tem essa força de fazer, de conquistar, de vencer. Ela tem um dom maravilhoso e eu louvo a Deus pela vida dela. Mas no primeiro dia, ela já queria mudar a casa, ela já queria fazer, arrumar o guarda-roupa, ela queria fazer tudo. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, vamos devagarinho. Por quê? Porque ela tem esse jeito, essa garra dela. E eu sou mais sossegado, eu sou mais calmo. E eu falei para ela, amor, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir dar conta. Foi aí que a gente conversou, foi aí que a gente sentou e a gente conseguimos separar algumas coisas, separar algumas atividades em nome de Jesus. Então faça pergunta para essa pessoa, pergunta para o seu esposo, pergunta para a sua esposa, amor, o que eu posso fazer hoje para te deixar mais feliz? Amor, o que eu posso mudar? Onde eu posso mudar que vai te agradar? Amor, o que você está precisando que eu possa te ajudar? Ei, seja humilde. Façam perguntas uns para os outros. Ei, mulheres, tenha paciência com os homens, por favor. Tenha paciência, os homens é mais sossegado, os homens é mais calmo, é assim mesmo. Esses dias eu estava olhando um leite, meu irmão, só estava olhando o leite. O leite, eu consegui deixar o leite derramar. Eu e o leite. Muitas vezes o homem, ele fica no mundo da lua. Então, tenha paciência. Ei, perdoa os erros dos homens. Perdoa os erros, tenha paciência, em nome de Jesus. Ei, homens, compreenda a sua esposa, ajude a sua esposa, não deixe ela fazer os deveres sozinho, em nome de Jesus. Perdoa um ao outro, libere palavra de perdão, é momento de perdoar, é momento de olhar os erros e ter uma estratégia, como que você vai lidar com essa situação. Não dá para levar as coisas a ferro e fogo. Ei, muda a estratégia. Ei, pega a estratégia do ovo. Como assim, pastor, o ovo? Irmãos, eu quero contar uma história para vocês que eu aprendi. Uma mulher, ela estava dentro da casa dela, e um certo dia ela estava indo para a igreja, e ela chamou o seu esposo, eles eram casados há 4 anos, ela chamou o seu esposo e falou, amor, eu tenho essa caixinha aqui, e eu guardo um segredo aqui, não mexe não. Ei, meu amado, o homem é curioso. E quando ela virou as costas, que ela foi para a igreja, a primeira coisa que o homem fez, ele foi pegar aquela caixinha. Quando ele abriu aquela caixinha, ele viu ali 3 ovos e R$2.500. Ele ficou muito curioso. Quando a mulher chegou em casa, a primeira coisa que ele falou, amor, me desculpa, mas eu fui obrigado a mexer na sua caixinha e eu vi lá, amor. Eu queria perguntar para você, o que significa aqueles 3 ovos? Aí ela falou, amor, esses 3 ovos significa a quantidade de erro que você teve. Na hora, ele ficou todo feliz, falou, nossa, amor, durante esses 4 anos, eu só tive 3 erros. Ela ficou quietinha, e ele perguntou, mas e os R$2.500, o que significa? Ela falou, então, amor, os R$2.500 é porque todas as vezes que eu consigo separar 12 ovos, eu vou e vendo eles. E eu ajuntei até hoje R$2.500, com cada ovo que eu separei, com cada erro que você teve. Ei, meu amado, em nome de Jesus não é fácil para ninguém. Homem erra, homem peca, homem falha, homem é sossegado. Ei, tenha paciência com os homens. Ei, mulheres, seja mulher sábia, porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. E eu te pergunto, será que você tem sido uma mulher sábia? Será que você tem sido um homem sábio nesses dias de quarentena? Como que tem sido os seus dias? Será que você tem tido paciência? Será que você tem buscado a Deus os frutos do Espírito? A segunda coisa que eu quero que você coloque em prática, em nome de Jesus, separe momentos com Deus. Separe os momentos só você e Deus. Ei, separe momentos para que vocês possam orar, para que vocês possam orarem juntos, pedindo para que Deus possa abençoar o casamento de vocês, a vida de vocês. Orem, meu irmão, orem junto. Separe momento para que vocês possam ficar sós, em nome de Jesus. Eu sei que tem filhos, eu sei que tem responsabilidade, mas vocês precisam ter momentos a sós com Deus, em oração, amém? Terceira coisa que eu quero que vocês guardem. Separe em nome de Jesus momentos para a família.
separe momentos, somente momentos para a família, momentos de diversão, momentos de descontração, momentos de ajuntar os filhos, momento de brincar, momento de se divertir juntos. Pegue os filhos, pega toda a família, separe um momento para ler a Bíblia, separe um momento para você ver um filme, separe um momento para orar, separe um momento para se divertir, brincar, em nome de Jesus, junto com a família. Ei, eu te pergunto, quais são os momentos que vão ficar marcados na vida de vocês nessa quarentena? Quais são os momentos que vai ficar na história? Será que os momentos que vão ficar na história são somente os momentos de guerra, de quarentena, de coronavírus? Ou os momentos que vai ficar guardado são os momentos de alegria que vocês passaram junto nesse dia de quarentena? Nesses dias onde está todo mundo junto, dentro de casa. Meu irmão, esses podem ser os melhores dias. Esses podem ser os melhores momentos da vida de cada um de vocês. Lá em casa, semana passada a gente fez uma cabana, entramos todo mundo junto, com as crianças, pipoca. Ei, em nome de Jesus, a Alice, ela descobriu um dom maravilhoso, que é fazer maquiagem. Toda hora ela quer maquiar. Pai, deixa eu fazer maquiagem. Pai, deixa eu fazer maquiagem. Mas são momentos maravilhosos, que talvez até hoje eu nunca tive com ela. Momento de parar, momento de sentar. O Cauã, ele precisa de atenção, ele precisa de brincar, ele precisa de conversar. Ei, esses podem ser os melhores momentos das nossas vidas. Vamos aproveitar. O que vai ficar na história quando tudo isso passar? O que vai ficar na sua mente, na sua memória, na memória dos seus filhos, quando tudo isso passar? Eu te pergunto, ei, separe esse momento. Separe momentos de alegria, para que vocês possam estar e se divertir em famílias, em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, ser mais tolerante uns com os outros. Não adianta a gente querer tudo do nosso jeito. Não adianta a gente querer tratar as coisas de uma forma muito severa. Ei, é momento de engolir algumas coisas. Ei, mulher, ei, homem, tem hora que tem que deixar passar. Tem hora que tem que fingir que não está vendo. Tem hora que você tem que fingir que está tudo certinho, está tudo bem. Deixa as coisas acontecer. Tem hora que você precisa cantar aquele louvor. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Tem hora que tem que ser assim, meu irmão. Não temos para onde ir, para onde eu irei? Ei, é só o Senhor para guardar a nossa vida. É só o Senhor para guardar a nossa casa, o nosso casamento. Ei, esposo, tenha paciência com seu esposo. Ei, mulher, tenha paciência com teu filho. Ei, filho, em nome de Jesus, obedeça os seus pais, em nome de Jesus. Nesses dias, meu irmão, de quarentena, algo que tem preocupado muitas vezes é a falta de domínio próprio que as pessoas não estão conseguindo ter, né? Que é o fruto do Espírito, a falta de domínio próprio, meu irmão, a raiva, o rancor, e muitas vezes a gente agimos sem pensar, muitas vezes a gente agimos sem ter um temperamento controlado, e quando a gente vai ver, nós já fizemos besteira. Eu escutei uma história, irmão, para finalizar, eu escutei uma história que um casal, eles tinham um sonho de ter um carro, e eles foram nessa concessionária, eles lutaram, eles correram, e eles conseguiram comprar o carro dos sonhos. E ele chegou na casa deles com muita alegria, colocou o carro na garagem, e comemoraram e ficaram muito felizes. No outro dia o filho saiu e olhou e falou: nossa, que carro maravilhoso, que carro lindo. Sabe, aquele vermelho bonito, aquele vermelho Ferrari maravilhoso. E o filho olhou e falou: nossa, que lugar maravilhoso para a gente fazer um desenho. Irmãos, aquele filho, ele era muito agitado. E ele pegou um prego e ele começou a desenhar no carro. Olha só, ele começou a desenhar naquele carro. Quando aquele pai, ele viu, ele perdeu o controle. Você conhece alguém que em momentos tem perdido o controle? Será que você conhece alguém assim, que de repente perde o controle? Aquele pai ficou possuído com tanto ódio. Você conhece alguém que de vez em quando fica meio possuído? Esse pai ficou dessa forma.
Irmãos, esse pai, ele ficou tão descontrolado que ele começou a bater na mão do filho. E quando ele terminou de bater numa mão, ele começou a bater na outra, sem controle. E eu declaro isso para você, ei, controle as suas emoções. Aquele pai bateu tanto no filho, que sem ele perceber, as mãos daquela criança ficaram deformadas. Quando ele menos esperou, o filho estava gritando. Aquele pai, junto com aquela mãe, teve que levar o filho para o hospital. Quando o filho chegou no hospital, ele teve que ficar internado. Irmãos, mais do que isso, aquele filho, ele sofreu tanto nas mãos, que os médicos foram obrigados a amputar as 2 mãos daquela criança. Você tem noção disso? De tanto que o pai bateu nas mãos daquela criança. O pai não tinha mais coragem de olhar o filho. O pai ficou horrorizado com tudo aquilo que aconteceu. 3 dias depois, quando ele foi visitar o filho lá no hospital, quando ele entrou naquele quarto, o filhinho dele levantou as 2 mãos. As 2 mãos não, né? Os 2 braços, com cotoco em cada braço. E ele falou, pai, me perdoa, pai. Nunca mais eu vou riscar o seu carro. Olha só, meu irmão. Então, eu gostaria que você, em nome de Jesus, que você refletisse nessa história e que você pudesse, em nome de Jesus, pedir para Deus nesses dias o fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que vai nos ajudar nesses dias de quarentena. Ei, mansidão, ei, acalma o coração. Ei, pai, cuida dos seus filhos nesses dias, brinca com eles, se diverte, ame o seu filho em nome de Jesus. Filho, respeite os seus pais. Ei, esposa, cuida do seu esposo. Cuida do seu esposo em nome de Jesus. Esposo, cuida da sua esposa em nome de Jesus. Porque a nossa família é a maior herança que nós temos. A nossa família é um diamante que Deus nos deu. E nós precisamos cuidar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu casamento. Em nome de Jesus. Nesses dias de quarentena. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida.